Nós, né? Vamos começar, já são 7h32. Eu vou ler uma mensagem que eu escolhi para a gente hoje. É do livro Pílulas de Esperança, de Andrei Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz. Como a gente está num curso, né, de estudo, de reflexões, de autodescobrimento, eu gosto muito desse livrinho. A mensagem que eu vou ler é: depende apenas de ti. Se desejas saúde da mente, do corpo e da alma, aprende a olhar para dentro de ti com segurança e respeito. Ingere todo dia uma dose de autenticidade e encara as construções em torno de teus passos, erguidas por tuas mãos ao longo da caminhada, sem te deteres nas culpas paralisantes ou no remorso destrutivo. Invista-te de poder real, o do afeto, e recolhe no alto amor a ferramenta essencial para o autoencontro e a autossuperação. A vida é permanente oportunidade de renovação, reparação e crescimento, e todos fatalmente chegarão ao porto seguro do amor divino, mais cedo ou mais tarde. Olha para ti mesmo com honestidade e decide o ritmo de tua conquista e felicidade. Afinal de contas, depende apenas de ti. Eu gosto muito desse texto, porque ele nos coloca o auto-amor como é importante e que cada dia é uma etapa. Nós precisamos investir nesse poder real do afeto, que é o auto-amor, a ferramenta essencial para o autoencontro e a autossuperação. Se eu não tiver o amor mínimo a mim, eu não vou investir em mim, certo? E não tem como amar o próximo se eu não me amo. Então, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a si mesmo é tudo amor, e que se inclui esse auto-amor. Então, se depende apenas de nós, nós estamos acreditando nisso. E por isso a gente está aqui investindo, não é? Nas reflexões. Não é nem tanto o conhecimento, né? Porque na verdade a gente sabe que todos nós já conhecemos muitas coisas. Mas eu acredito que uma proposta dessa é uma proposta de reflexão, da gente abrir espaço para a gente mesmo pensar, para ouvir o outro. E a gente crescer com isso, porque não adianta só ler sem ter espaço para a reflexão. Então, eu acho muito importante a gente não apenas ler, mas a gente tentar refletir, pensar com calma e digerindo, para que a gente possa ir interiorizando, porque nós não nos tornamos em quem somos hoje do dia para a noite. Nós somos a construção de nós mesmos até de milênios. Então, esse despertar também não vai ser assim, um toque mágico de uma hora para outra. Esse despertar é uma mudança constante. É um momento de... Deixa eu abrir aqui. Boa noite, quem está chegando agora. É um momento de reflexão constante. Então, de posse desse nosso espaço de reflexão, de estudo, que eu espero que aos poucos eu consiga fazer com que ele seja mais participativo, que às vezes a gente se empolga, né, nas reflexões, mas isso é uma construção conjunta, vocês também podem me ajudar, com certeza, pedindo espaço e a gente fazendo o diálogo fluir. Bom, para dar início à nossa reunião, nós já fizemos o nosso estudo, nós já fizemos a leitura. Então, eu vou pedir ao Wellington para fazer a prece inicial. Tá certo, Wellington? Oi, Socorro, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Posso. Elevamos juntos os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas emoções ao nosso Deus,
o nosso Pai querido e amigo, para que nesta noite saiamos com o coração aquecido, com o coração cheio de alegria, com mais uma noite de das pessoas queridas e com o conhecimento, um pouco mais de reflexão e conhecimento em torno daquilo que precisamos para nos tornar espíritos melhores e alcançarmos a nossa evolução espiritual. Senhor Jesus, mestre amigo querido, em mais um encontro, Senhor, colocamos em Teu nome o nosso estudo de hoje, para que as reflexões aqui postas e pensadas possam ser colocadas em prática em nossas vidas, em nosso cotidiano, Senhor, para aprendermos com os desafios, com as dores, com aquilo que nos é proposto cotidianamente. E que esses desafios, Senhor, façam com que nós cresçamos e nos aperfeiçoemos a nossa consciência e o ser que somos. Abençoa e ilumina, ó Pai, o nosso ser íntimo, abençoa os nossos propósitos de vida, Senhor, para que cada dia possamos querer mais o bem, possamos querer mais a evolução do nosso planeta, para querer, pensar e desejar o bem para com todos aqueles que necessitam, Senhor, do Teu amparo e da Tua proteção. Que possamos ser luzes, que possamos ser sementes divinas, aonde quer que sejamos plantados. Fica conosco, Senhor, na noite de hoje. Acompanhe e ilumina seu povo nos seus comentários. E a todos nós, Senhor, que reunidos em Teu nome, damos por iniciado esse estudo. Permanece conosco, que a Tua doce paz e que a Tua doce presença permaneça hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja. Obrigada, Wellington. Que assim seja. Bom, nós vamos continuar, onde nós paramos a semana passada. Embora eu já tinha colocado algumas reflexões para vocês fazerem no item seguinte, porque se der tempo a gente já avança, mas vamos terminar a parte da introdução deste capítulo, do terceiro capítulo, os tormentos psicológicos. Nós vimos a semana passada, a introdução que Joana faz, contextualizando a nossa sociedade atual, o momento que estamos vivendo, que é um momento realmente de provações coletivas, é um momento em que nós estamos precisando fazer uma retomada de valores, de reflexões sobre princípios éticos e morais, sobre a vida. E nós falamos a semana passada e ficamos aqui no item boa noite, a todos que estão chegando, os que eu não dei boa noite ainda, sejamos todos bem-vindos, ao nosso estudo. É um prazer estar aqui para mais um encontro. A semana passada nós paramos nessa parte da página 40, final da página 42, para o início da página 43. Eu não sei se vocês lembram, em que ele começa a falar sobre a perda, em que o ser humano perde o contato consigo mesmo. De tantas influências que ele recebe da sociedade, da promessa do capitalismo, de que se você compra, você vai ser feliz. Lembra que a gente fez toda aquela discussão, sobre esse momento em que nós estamos vivendo? O que seria essa perda do si mesmo? Nós vimos uma das causas, a questão das mídias, da influência da mídia, que coloca padrões de beleza, padrões de felicidade, padrões do que é alegria, do que é tudo. Então, nós somos pressionados de todas as formas, a introjetar essa cultura de que, como Zygmunt Bauman diz, a da sociedade líquida, de que tudo é rápido, de que tudo não tem nada sólido, Aquela troca dos valores morais para os valores
da sociedade líquida para os valores capitalistas, os valores econômicos, a posse, né, substituindo os valores morais. Tudo isso gerou conflitos em a gente se perder, não saber mais o que a gente está buscando, porque há o conflito dos valores, às vezes até que você recebeu da família, há um conflito entre os valores que você recebe da sua religiosidade, dos conflitos com a sociedade, certo? Então, essa perda do si é a nossa perda da nossa própria identidade. O que é que realmente a gente é? O que é que a gente está fazendo aqui na Terra? O que é que nós viemos buscar como espíritos reencarnados nesse processo de aprendizado? E que a gente, lá no nosso eu divino, no nosso self, no nosso interior, a gente sabe que é espírito imortal, mas a gente chega aqui, como André Luiz fala no livro Os Mensageiros, em que nós somos preparados para sermos pais, para sermos médiuns, para sermos bons profissionais, e chega aqui, a gente esquece os compromissos, a gente não assume a paternidade nem a maternidade, abandona os filhos que tem por conta de empregos e de relacionamentos complicados. A gente chega aqui e esquece que tem um compromisso espiritual para fazer dentro da religiosidade, em função de todas essas questões, porque realmente estar reencarnado é uma provação, é passar pela prova dos 9 fora em matemática, para você saber se a conta, né, se você realmente aprendeu. A gente só demonstra aqui quando vivencia. Então há uma facilidade muito grande para essa perda do si mesmo, ou seja, quem sou eu de fato? O que é que realmente eu quero? O que é que realmente a minha consciência pede que eu faça para que eu realmente seja feliz, para que eu me encontre? E a gente se confunde nesse tumulto, nessa enxurrada de valores e de conceitos e preconceitos, não é? E aí o espírito realmente se perde. E aí é quando Joana vai dizer, e eu vou retomar o trechozinho onde nós paramos, no final da página 42, início da 43. Isso na minha edição, que é essa aqui, certo? Eu não sei a edição que vocês têm aí. Ao mesmo tempo, a perda de contato do ser humano com si mesmo, esmagado pelo desconcerto moral que graça, na sucessão dos escândalos que chocam e logo passam, deixam a falsa ideia de que a felicidade é a conquista do poder para o prazer e do ter dinheiro para comprar o poder, completando o círculo vicioso da ostentação e da queda, da glória sob os holofotes da ilusão e do imediato ouvido nas masmorras do abandono a que vai relegado, bem como do conflito pessoal que surge e o domina. Ou seja, o ser humano é levado a essa falsa ideia de que a felicidade é a conquista do poder para o prazer. Então, quem tem poder se sai bem, há um prazer no poder. Então, a busca desenfreada pelo poder, isso em qualquer instância, na política nem se fala, não é? E desse prazer, do poder para o prazer e do ter dinheiro para comprar o poder. Então, quem tem dinheiro, compra o guarda, compra fulano, passa na frente de outros, tudo pelo dinheiro. Quem tem dinheiro vai comprando poder, compra voto, ou seja, compra o poder. Então, há uma relação muito grande que dá um círculo vicioso de ostentação e, ao mesmo tempo, de queda. Certo? Porque essa glória dos holofotes jamais é verdadeira e nem vai ser permanente. E o sujeito se enrosca nessa busca de poder, vendendo até a alma, como a gente diz, ao diabo, não é? E a pessoa se perde. Tudo isso vai gerar o quê? Conflito pessoal que vai surgir e que vai dominá-lo.
Então, isso tem a ver com a nossa sociedade líquida, com a promessa do capitalismo de que a felicidade está, essa ideia da modernidade líquida, de que a felicidade está no poder aquisitivo, certo? Então, o sujeito é aquilo que consome, que ostenta, que compra. Enquanto na sociedade sólida, você era reconhecido pelo poder moral, pelo conhecimento, na sociedade líquida é pelo dinheiro, certo? É pelo que você compra, é pelo que você ostenta. E ele vai chegar, ele vai dizer, Ballmer, que na sociedade líquida não é mais só comprar, é você ostentar a etiqueta. A etiqueta vale mais do que a roupa, do que o que você possui, certo? Então, você passa a ser vitrine das etiquetas, porque isso diz o lugar de poder aquisitivo em que você está. Então, você veja, tudo isso gera o quê? A perda de si mesmo, porque não é isso que vai trazer a felicidade. Nós estamos sendo enganados, nós estamos sendo ludibriados, estamos nos deixando levar e esquecendo realmente os verdadeiros valores, né? A ponto dele falar de que nessa busca de ostentação, de poder, de busca de prazer, o sexo deixou de ser família, deixou de ser responsabilidade, para ser o quê? A busca só do prazer. Então, vocês vejam que são muitas coisas que essa modernidade, entre aspas, não é? Porque é modernidade em termos de teoria, de ideologia, modernidade líquida, que não tem nada de moderno. É o homem sendo escravo, uma forma diferente do homem continuar sendo escravo aos prazeres materiais e a ilusão de que a vida é aqui, nesse sentido, a vida plena, né? A busca tão desejada por todos nós da felicidade. Então, até a relação pseudo-amorosa deixa de existir. Não é mais a busca do eu com o outro eu, mas é a busca que se reduziu ao mero objeto de prazer sexual. Então, vocês vejam, realmente nós estamos num momento de muita provação, sempre existiu. Se a gente for imaginar, quem viveu na Roma Antiga, no período do Império Romano, as pessoas também estavam em provação. Mas hoje nós estamos numa provação ética muito grande. Para nós que já acordamos para os valores espiritualistas, que nós nos dizemos espíritas, talvez alguns mais espíritas, outros espiritualistas, nós estamos vivendo um momento de provação do que realmente importa, certo? Do que realmente nós necessitamos buscar. Com isso, a gente não está dizendo que ninguém deve comprar roupa que goste, mesmo sendo uma roupa cara. Vocês sabem que o espiritismo não é contra a riqueza, mas se eu compro a roupa para eu parecer melhor do que os outros, aí eu estou com problema. Aí eu estou deturpando o que é a compreensão disso aí. Então, nessa perda de identidade, a gente vê o parágrafo seguinte, que vai ser uma consequência também disso aí, a questão do desrespeito aos valores humanos. Porque a partir do momento que eu passo a julgar e sou julgado pelo que eu tenho, pelo que eu possuo, pelo que eu ostento, pela etiqueta que eu uso, pelo título que eu conquistei, a partir do momento que eu vou valorizar e sou valorizado por isso, eu esqueço completamente do ser humano como um todo. Então eu passo a não ter mais valor. Então, se eu não tenho isso, eu não tenho valor. E é o que Joana vai falar aqui nesse parágrafo seguinte. O quase total desrespeito aos valores humanos, a própria criatura e a consequente ambição desmedida de amealhar moedas a qualquer preço, afrontam a miséria dos bairros pobres, que vomitam nas ruas e avenidas do mundo os seus esquecidos, os seus excluídos,
que se armam de violência para tomar pela força tudo quanto lhes foi negado por dever de humanidade. Então, vocês vejam, Joana está mostrando aqui que nós, a nossa sociedade, nós não estamos até os espiritualistas, como um todo. Estou falando aqui de A, B ou C, mas todos nós somos essa sociedade. Então, ela está nos chamando a atenção para que há nessa visão, se a gente não tiver cuidado, nós vamos introjetar essa visão e nós não vamos valorizar o humano. Nós não vamos respeitar o ser humano. E é por isso que hoje muitos estão aí na sociedade sofrendo toda a violência, o menosprezo, os preconceitos de toda a ordem, não é? De gênero sexual, de cultura, de raça. Tudo isso é desrespeito aos valores humanos. Para a sociedade valorizar o que tem dinheiro, o que tem poder, o que tem títulos e deixando de lado, a ponto, Bauman vai dizer que a gente chega a se sentir culpado. A sociedade faz de um jeito que se você não passar no concurso, você se sente culpado. É você que é ignorante. É você que não estudou. É você que não é competente. É você que não teve uma boa formação. Então, você tem esse emprego porque você é analfabeto. A gente chega a negar a toda a questão social de que aquela pessoa não teve acesso. De que a competição já começa desigual. O que pode pagar a escola, que dá todos os recursos, e o que vai para a escola que não tem. A gente chega a cegar, não vê essa diferença. Então, a gente acha que aquele que conquistou é porque realmente ele é o mais competente. E a gente esquece de ver que muitos têm competência e não tiveram condição nem acesso para mostrarem sua competência. Então, essa sociedade, ela desrespeita os valores humanos. Claro que nós estamos num planeta de provas e expiações, a gente sabe de tudo isso, que não é à toa, não é a questão, Cláudia está lembrando aí, justamente a meritocracia, não é? Claro que a gente sabe que quem vem enfrentar dificuldades na pobreza, muitas vezes o espírito pediu para vir na pobreza, o que não justifica aqui, a gente não dá aos pobres o direito de crescerem socialmente e de terem acesso aos bens a todos. Nunca será igual à sociedade. Kardec mesmo fala isso, porque as competências e as inteligências vão se desenvolvendo. Mas Kardec diz no Livro dos Espíritos que a miséria não deveria existir na Terra. A miséria é consequência do egoísmo nosso. Então, todas essas coisas, não é, nos leva a refletir para que a gente não se deixe também se enganar, naturalizar tanto sofrimento, tanto abandono, tanta coisa. A gente tem que ter cuidado para não naturalizar isso, achar tudo tão natural. Mas a gente está alerta para a nossa condição humana de buscarmos fazer algo para que essa sociedade seja mais humana, mais justa, melhor. Certo? E é isso que ela vai dizer, que por conta disso, o que é que acontece? Que muitos se armam, os excluídos se armam de violência para tomar pela força tudo quanto lhe foi negado por dever de humanidade. Então, a gente não deve, não é, julgar os que estão aí na violência, a gente deve compreender e fazer o que for possível para a nossa sociedade ser mais justa e diminuir as dores. Cada um tem que descobrir como, não é? Isso não tem como a gente aqui dar regrinhas, não existe isso. Isso é uma coisa de consciência, isso é uma questão de aprendizado e como Joana nos mostra aqui, é de reflexão. E ela vai dizer aqui, boa noite, quem está chegando aí, Raul, boa noite. Então, o que é que ela diz? A consequência de tudo isso, e o medo se instala na sociedade, em si mesma enferma e inquieta. Nós precisamos nos conscientizar que estamos num momento em que a sociedade está enferma. E nós somos parte dessa sociedade. Não adianta dizer que quem está enfermo é meu vizinho. Quem está enfermo é quem não é espírita. Não, isso é infantilidade
das maiores. Se ela diz a humanidade somos todos nós, cada um. Eu é que tenho que descobrir qual é a minha enfermidade moral que está me cegando não ver esse processo, certo? E que se eu estou reencarnado hoje nessa humanidade, eu tenho um dever moral junto a ela, comigo mesma e com a humanidade. E aí Joana vem, né, com a sacada dela. Urge que se opere uma mudança ética urgente. Será que nós estamos, mesmo espíritas, preocupados, né, com essa vivência ética? O que vivência é essa? A gente vai chegar lá. Urge que se opere uma mudança ética a fim de que o indivíduo recupere a sua identidade de cidadão. Veja, o cidadão precisa recuperar sua identidade e geralmente, se nós analisarmos, a frieza é muito grande para os que sofrem. Basta ver, não é? A gente vê o índice de analfabetismo na nossa sociedade, que já demonstra a nossa frieza grande. Não mais de vítima explorada. Então, urge que se opere uma mudança ética, a fim de que o indivíduo recupere a sua identidade de cidadão, não mais de vítima explorada, que é o que acontece hoje, na sua condição de criatura humana, e não mais discriminada por causa da pobreza. Alguém tem dúvida? Da raça? Alguém tem dúvida? Da ideologia comportamental adotada, inclua ela a sexual, certo? Desde que não fira os direitos dos outros. Então, vocês vejam, que mudança ética é essa? Será que é uma nova teoria? Será que é preciso reencarnar um novo profeta, um novo filósofo? Gente, nós já temos isso há muito tempo. Se a gente for imaginar desde os pré-socráticos, desde Sócrates, depois vem Jesus, vem Jesus com toda essa vivência. O que é que o Evangelho de Jesus diz dessa vivência ética? Não é? Porque a gente sabe que a ética está relacionada desde a Grécia à nossa conduta, não é? A nossa forma de agir com o outro. A moral tem a ver mais com os costumes, com normas, com outras coisas, mas a ética é como eu ajo diante das normas que eu sei, qual é a minha conduta que eu escolho. A ética tem a ver com isso. Ou seja, eu sou espírita, leio o Espiritismo, leio o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, mas qual é a conduta que eu escolho para a minha vida? Qual é a ética, certo? Ou eu sou espírita só de conhecimento? Então, o termo ética significa justamente aquilo que pertence ao caráter. No grego seria isso. Ou seja, aquilo que, como é que eu me porto com o que eu sei. Um exemplo de ética, né? Você está trabalhando, digamos, eu li num livro, né? Eu me lembro que eu li num livro, quando estava ainda na faculdade, numa disciplina que a gente estava estudando os textos, eu me lembrei agora. Ele diz, por exemplo, um gari está trabalhando na rua, está carregando lixo, e ele vê mais à frente um bueiro e vê saco plástico querendo entrar naquele bueiro, a água da chuva levando. Se ele chega lá e tira aquele saco, a postura ética de ser um gari, uma pessoa que luta com o lixo, sabe que o lixo vai impedir que a água circule, vai bloquear aquele bueiro. E ele faz isso, olha a consciência que essa pessoa tem. Aí outro pode ver, está trabalhando, não, meu serviço não é esse, meu serviço é só jogar, pegar os sacos de lixo e jogar para dentro do caminhão. Então, é uma postura de conhecimento e de atitude sua diante do que você faz. É o que a gente escolhe para a nossa vivência diária. É a ética. Então ela diz, urge que se opere uma mudança ética, ou seja, essa mudança realmente uma postura humana nossa diante de tudo que a gente fizer, diante das nossas escolhas, porque diz que a ética é o que você faz quando ninguém está vendo, é você sozinho com você mesmo. Você não está fazendo para ser visto nem para ser elogiado, você faz porque você tem consciência.
Então, o que seria essa mudança ética? É justamente, eu acredito que ela está falando da vivência do Evangelho. Essa mudança ética seria a gente se ver na condição humana igual ao outro. Não importa a condição social, intelectual, sexual, espiritual, não importa. É um ser humano como eu e que eu preciso encarar esse ser humano como igual, em necessidades, em direitos e em deveres. Então, nós precisamos sair dessa coisa que colocaram dentro de nós e que a gente às vezes acha até bom, nem sabe que acha bom. Quem é que não acha bom entrar numa loja e comprar? Quem é que vai negar isso? Eu adoro dar presente. Adoro me dar presente. É bom demais. Quem vai dizer que é ruim? Você ter dinheiro, chegar e comprar. É isso que o capitalismo faz. Dá prazer a gente acha ótimo, compra aquela coisa linda, maravilhosa, às vezes nem usa, fica lá, compra um monte de livro que a gente não lê, mas na hora a gente achou ótimo, eu quero este livro é lindo, a gente compra até pela capa, ou pelo autor só. Realmente, eles estudaram isso e sabem que comprar dá um prazer, e todas as propagandas são feitas para elas nos ludibriarem, para a gente se envolver com aquilo ali. Então, se a gente não tiver muito consciente disso, você está ansioso, está angustiado, vou passear. Aí vai passear no shopping, você compra até o que não tem. Por quê? Porque a sua angústia, a sua ansiedade, você achou, isso é tão lindo. Aí deu a você aquela sensação de prazer. E você vai e compra. E quando você olha, você está viciado em fazer isso. É a mesma coisa de você estar estressado, hoje eu vou para o cinema. Então, você vai se acostumar a não se ver. Então, toda vez que você está estressado, você vai para o cinema, você vai para o barzinho. Não é que ninguém deva ir para o cinema, gente, pelo amor de Deus. Não é que ninguém tenha as suas escolhas do seu lazer. Cada um escolhe o que gosta e o que a sua consciência dita. Mas, a partir do momento que eu faço isso, motivado por toda essa relação externa de consumo, e que eu passo a achar que eu vou ser feliz se eu consumir o restaurante chique, se eu consumir a viagem, se eu consumir o passeio, se eu consumir a roupa, se eu consumir aquele alimento gostoso ou aquela compra do que for, eu passo a fugir de mim e eu não noto, certo? Então a gente passa a naturalizar essas coisas. E eu passo a viver assistindo filme, assistindo novela, assistindo programas, indo para eventos, e eu estou vivendo só para fora. E eu aí perdi a minha condição de olhar para dentro, tá certo? Então, essa ética, ela diz, use uma nova ética, em que não só sou eu que tenho o direito de consumir. Eu tenho que pensar que, por exemplo, eu vou dar a vocês um exemplo bem simples. Nós temos a atividade na fraternidade com o social, o sopão fraterno. E eu me lembro que quando as famílias, nós assistimos uma média de 120 famílias, né? Agora está parado, mas a gente fazia semanalmente a reunião. E eu me lembro que no começo as pessoas começaram a estranhar porque que as mulheres do social chegavam com o celular. E elas não precisam de cesta básica, e elas não precisam de sopão de minha gente. Existe celular e celular. Vai olhar o celular que essas coitadas têm, pelo amor de Deus. E teve gente que questionava, não porque na casa daquela pessoa tem som, tem televisão, sei lá. Minha gente, vai olhar o preço de televisão antiga e barata que tem, pelo amor de Deus, que o caba compra em 10, que é maravilhoso, né? Você divide em 10 e compra. Então, por que a gente acha que pobre não pode ter celular? Não é? Mas eles têm dinheiro para comprar o celular. Gente, o celular muitas vezes foi dado. Quantos celulares a gente não já deu e não já vendeu bem baratinho? As secretárias, as pessoas que a gente conhece, quantos a gente dá? Então, e quantas as pessoas compram baratinho mesmo e tem? Então, não é uma questão da pessoa ter o celular, certo? Porque tem gente com celular de 8 mil reais, de 10 mil, sei lá de quantos, que eu não estou atualizada. Mas eu sei que tem. E tem gente que tem mais de um.
Por que é que o pobre não pode ter o celular para ele entrar em contato, já que ele não pode pagar uma linha telefônica, que hoje em dia ninguém está mais nem quase tendo essa história de linha telefônica. E que ele bota crédito uma vez por mês. E que, graças a Deus, o WhatsApp é quase de graça para você conseguir mandar mensagem para as pessoas. Que ai da gente se não fosse o WhatsApp. Se tudo a gente fosse resolver falando telefone, ficaria complicado. Bom, então eu estou fazendo essas reflexões para a gente tentar enxergar que são muitos, como Joana diz, os fatores psicossociais, socioeconômicos, de natureza profunda da espiritualidade, que estão nos envolvendo para trazer tantos dramas e tantos conflitos. E que a gente não pode naturalizar. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas dizerem assim: tá vendo, olha, esse pessoal de rua lá em São Paulo, minha gente, é tanta gente. Tanta gente. Uma vez uma técnica chegou e disse: ah, mas eles estão tudo na rua porque querem. A senhora acha que não? A gente vai dar comida, eles acham ruim, diz que não gosta. Como se aquela pessoa não tivesse direito. Não é porque está com fome, tem que comer todo o bagulho e toda coisa que a pessoa dê. Como se a pessoa deixasse de ter gosto. Porque está numa situação de morador de rua. É um ser humano. Está aprendendo também. Então, a gente acha que não é para ele reclamar, não. É para ele receber o que quiser e ficar calado. Você não está dando? Não é de graça? Gente, é tão esquisito isso, né? Então, eu me lembro que no início da Covid, né? São mais de 25 mil desabrigados na cidade de São Paulo. É muita gente. É muita gente. E existem, claro, os trabalhos, as instituições, não é? A prefeitura começou a tentar organizar para ver, começaram a fazer banheiros públicos, começaram a colocar pias, começaram a fazer postos de atendimento, tudo para ver se diminuía, não é? Aí a gente diz: por que é que só pensaram agora na Covid? Porque eles eram um grande risco para a sociedade. Porque se cada um passa para 6, para 8, então vocês imaginem, né? Por que antes a gente não pensou em eles terem lugar para dormir, para tomar banho, não é? Eles só são moradores de rua agora? Não. Claro que a situação é pior, né? Que é uma situação de um vírus muito difícil, né? A gente não tem ainda a solução para ele. Então, claro que a gente sabe que tem esses agravantes, mas mesmo assim, não pode a gente imaginar. Então, quando passar Covid, que tiver vacina, ninguém vai mais deixar lugar para tomar banho, para trocar de roupa, ninguém vai mais deixar banheiro, ninguém vai mais... Não. Então, urge que se surja uma nova ética para que a gente possa justamente fazer um reajuste profundo da sociedade para o equilíbrio do ser humano. Ninguém vai se harmonizar sozinho. Nós aprendemos no Espiritismo que ninguém evolui sozinho. Então, nós não vamos conseguir conquistar a nossa evolução indo nós sozinhos para o centro espírita, fazendo as nossas leituras, a gente sozinho. Não. Isso a gente já se iludiu em outras encarnações, isso nós já fizemos. Não existe evolução isolada. Nós precisamos melhorar e ajudar ao grupo que nós estamos, ao mundo que nós estamos, ao contexto que nós estamos, certo? Aí Joana vai dizer, olha, se surgir essa nova ética, nós vamos começar a ajudar. Então, uma proposta psicoterapêutica válida deve ser estruturada no sentido da descoberta. No final da página 43, aí, penúltimo parágrafo, vejam aí. Uma proposta psicoterapeuta válida deve ser estruturada no sentido da descoberta do ser integral e da finalidade existencial que pode ser alcançada por todos. Aí nós vamos entender a proposta de Kardec, que está lá na introdução do Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade principal da doutrina espírita? Combater o materialismo da nossa época. Nós ainda estamos em luta travada com o materialismo. Combater o materialismo. É tão comum as pessoas dizerem, morreu, aliviou. Descansou.
Eu vejo até espírita dizer isso. Ah, fulano estava tanto tempo na UTI, morreu, descansou. Eu não sei se descansou. Tem gente que o tempo que passar na UTI é melhor para ele descansar realmente depois. O que a gente aprendeu? Não quer dizer que morreu, descansou. Não quer dizer que foi melhor ter morrido logo do que ficar em cima de uma cama. Eu não sei qual foi o projeto de reencarnação dele, quais são os débitos que ele tem, o que é que era. Essa é uma visão materialista. Morreu, acabou. Então eu vou me matar para eu tirar a minha dor. Porque viver dói, essa é uma visão materialista. Por isso que Kardec diz que o verdadeiro espírita não comete o suicídio conscientemente. Ele pode fazer se estiver obsidiado, influenciado, louco, mas conscientemente, segundo Kardec, ele não faria. Porque ele sabe que não vai diminuir o sofrimento. Pelo contrário, vai aumentar. Então, para essa proposta psicoterapêutica que Joana está falando, que é acessível a todos nós, como é que ela seria estruturada? Primeira coisa, no sentido da descoberta do ser integral que nós somos e da finalidade existencial. Alguém gostaria de comentar esse sentido? Porque, gente, a gente tem que fazer uma diferença entre comportamento religioso e comportamento de compreensão do que é espiritualidade. Religiosidade, a maioria do ser humano tem. Agora, visão e comportamento de espiritualidade, do coeficiente espiritual, que é aquela vivência dos valores éticos, morais, que é a vivência do se sentir igual ao outro. O que é o coeficiente espiritual? É o que já o ser humano é capaz de demonstrar que ele já compreende para que ele veio aqui na Terra, qual o sentido da vida, o porquê dos sofrimentos, não são castigos, são experiências evolutivas, porquê das nossas faltas e o que é que eu preciso fazer para eu me ajudar nesse processo evolutivo. O coeficiente espiritual não tem a ver com religião, a gente já falou isso aqui. Tem muita gente religiosa que não tem coeficiente espiritual, ou seja, não vive a espiritualidade, certo? Então, religiosidade é eu ter uma religião por tradição, por convenção, porque eu me identifico de vidas e vidas, porque eu sei que existe um Deus, eu tenho uma conduta religiosa, então eu pratico a minha religião. Espiritualidade é a vivência de princípios éticos, morais e espirituais. Ou seja, eu tenho religião, mas vamos dar o exemplo do que nós fizemos na Idade Média. Nós, porque a gente já viveu lá, né? Tá lá a igreja, quem viu o filme Francisco de Assis, Irmão Sol e Irmã Lua, um filme da década de 70, belíssimo, certo? Você vê lá na igreja, os pobres lá no final, tudo maltrapilho e mal vestido, sem um lugar para sentar. Os ricos, os poderosos da sociedade estão todos lá sentados. E os pobres, os operários explorados, aqueles que viviam nas condições de penúria, estão aonde? Lá no final da igreja, perto da porta, todos maltrapilhos. Isso é um exemplo de religião sem espiritualidade, que trata diferente as pessoas. Então eu posso ter religiosidade e não ter espiritualidade, mesmo sendo espírita, mesmo sendo um papa, mesmo sendo um palestrante famoso, mesmo sendo um guru. Não sei, estou aqui para julgar, estou dizendo que isso acontece na humanidade, tá certo? O que vale é a gente se analisar. Então, essa proposta que Joana traz, ela é dizendo, no sentido da descoberta, para eu descobrir o ser integral que eu sou, eu preciso me reconhecer enquanto espírito imortal, vivendo experiências no corpo físico para a minha evolução espiritual. Para eu entender o ser integral, eu não posso ver só o corpo. Eu tenho que ver corpo e espírito, certo?
Então, muitas pessoas estão entrando mesmo em tudo que é doença e perturbação, porque falta-lhe essa consciência do ser integral e da finalidade existencial. Estamos vivos para quê? Por isso que a leitura das obras, gente, a coleção de André Luiz, não deve, olha, eu termino de ler e começo de novo. Já estou nós vamos começar, terminamos Missionário da Luz, vamos começar de novo. Não podemos deixar de ler. É incrível como tem conhecimento da realidade espiritual. A fichazinha vai caindo aos poucos, a gente vai aprendendo aos poucos, porque ali é o momento que a gente para dizer, mas rapaz, é mesmo. No mínimo você vai dizer assim, mas se isso for verdade, onde é que eu estou amarrando o meu jumento? A minha égua, onde é que eu estou dando conta da minha vida? Não é verdade? Porque é uma realidade tão dura. Ele contando como é que a gente chega no plano espiritual, diz que não existe um reencarne igual, nem um desencarne igual. Então não adianta a gente generalizar, morreu, tá feliz, fulano tá ali. Ainda hoje eu vi um caso de Chico contou que um rapaz lá em Minas suicidou e como o corpo dele estava muito bem conservado, a faculdade de medicina lá de Belo Horizonte decidiu que ia ficar com o corpo para os alunos estudarem, isso na década de 40, 50. Ia ficar com o corpo, porque aquele corpo estava tão... Foi um suicídio que não prejudicou muito o corpo. E o espírito, como foi um suicídio, ele ficou ligado ao corpo, vivenciando aquelas experiências. E todo mundo se admirava porque é que o corpo demorava a se decompor. Foram anos esse corpo sendo utilizado para os alunos estudarem. E ele lá, o espírito lá. Chico conta que depois de 26 anos é que ele sai do corpo. Já estava nos esqueletos e todo mundo admirava que os ossos eram perfeitos. Até que, depois de 26 anos, um ex-médico da faculdade de medicina, que era espírita, desencarnado, vai buscá-lo. E olha para ele e diz, meu amigo, finalmente chegou a sua vez de você sair daqui. Você não vai mais ficar aqui. Ele disse, mas como? Eu não vou ser enterrado. Não precisa, você vai sair. Você já cumpriu, nesses 26 anos, resignado, a sua libertação. Você vai comigo, chegou a sua hora da libertação. E ele foi tirado. Como é que eu vou sair desse esqueleto? Ele disse, não se preocupe. Aí o guia intuiu a faxineira que estava varrendo para bater no esqueleto e desmontá-lo todo. Quando desmonta tudo que cai no chão, o professor estava dando aula e diz, minha gente, pelo amor de Deus, também o tempo que faz que esse esqueleto existe aqui, leva para o lixo. E ele se libertou daquela karma dele mesmo, que ele fez para ele, né? Quando ele tirou a vida. Mas por ele ter sido tão resignado e saber que ele estava ali passando por todos aqueles problemas, aqueles sofrimentos, sem reclamar, porque ele sabia, eu não mereço o perdão de Deus, porque eu me matei. Mas ele não era um revoltado. Então, mesmo ele resignado, depois de um suicídio, numa situação daquela, foi liberto. Então, não existe dor e sofrimento que a pessoa não se liberte. Então, o que é que Joana vem dizer com isso? Que esse sentido existencial faz com que a gente olhe o sofrimento, as perdas, a pandemia, a Covid-19, a ida de amigos e parentes, faz com que a gente veja tudo isso diferente. Faz com que a gente dê mais valor à vida, ao corpo físico.
ao momento que nós estamos vivendo, viver cada dia dando o nosso melhor, que a gente não sabe amanhã. Não é? Amanheceu o dia, respirou, não está sentindo dor de cabeça, está respirando normal, está sentindo o gosto e o cheiro das coisas, graças a Deus, vamos fazer esse dia ser maravilhoso e vamos cuidar. Então, a cura para tais males deverá processar-se mediante a conscientização do paciente, que descobrirá em júbilo o significado do existir e o caminho a trilhar em consciência de paz. Olha aí o que é que Joana está dizendo. Que isso vai fazer com que, quanto mais a gente se conscientiza, a gente sabe que não é castigo a doença que chegou, não é castigo eu estar só, sem afeto, não é castigo Deus ter chamado um parente nosso, um filho, para a espiritualidade, não é castigo eu estar desempregado, numa situação dificílima, precisando da ajuda de parentes, não é castigo o que nos falta e o que nos faz sofrer. Nós estamos matriculados num planeta de provas e expiações, de aprendizado. Então, essa nossa conscientização nos dá essa compreensão. E ela bota a cura aqui, não é? Em itálico, justamente para dar um sentido, que não é a cura ainda completa, mas é o caminho, certo? É o caminho para a gente chegar a essa cura, não é? Porque a cura requer muitas mudanças. E aí ela finaliza dizendo: o amor fraternal como processo de ajustamento impõe-se de imediato e um novo entendimento da vida se delineia, traçando as diretrizes para serem mantidos o equilíbrio e a harmonia da sociedade. Então a gente vai ver que essa ética, essa nova ética, é a vivência do Evangelho de Jesus. Fazei aos outros o que queirais que eles vos façam. Na hora que eu me sinto irmão, eu me coloco de forma empática na situação do outro. E aí eu imagino o que é que eu gostaria que alguém fizesse comigo nessa hora. Eu recebi um e-mail, foi um WhatsApp, fazendo uma campanha para os índios, né, lá do Alto Xingu, que estão morrendo de Covid, né, e a campanha é de R$1 para cada pessoa, dá R$1, pelo amor de Deus. Eles estão atrás de 1 milhão de pessoas, que cada um deu R$1. Então, a gente pode fazer isso. A gente pode fazer muita coisa, mesmo sem sair de casa, né? Então, essa compreensão que Joana fala dessa proposta psicoterapeuta, que é o amor, né? Ela vai chamar de fraternidade, o amor fraternal. E aí a gente abre para essa discussão agora com vocês, não é? Essa questão dos problemas da nossa sociedade atual, todos os absurdos que ela colocou aqui no início do capítulo, essa fuga nossa, né? Que o ego procura para enfrentar essa realidade traumatizante, a gente foge. E eu vou abrir esse espaço agora para a gente comentar, para vocês fazerem algumas perguntas, acrescentarem alguma coisa. Tá bom? Quem tá pronta aí para falar? Ana Paula? Eu estava pensando aqui, né, nessa questão de descoberta desse ser integral em meio ao que nós estamos vivendo, né, a toda essa situação e vem assolar cada vez mais o reelaboração, né, de valores. Ao mesmo tempo que a gente está nesse momento de pandemia, de desrespeito geral, de sofrimento, de dor, né? Ao mesmo tempo, há um convite para esse vai para dentro, né? Isso. Para o homem ir para dentro, porque é exatamente como Joana coloca, essa proposta psicoterapêutica, né? De a gente voltar-se para dentro em busca desse ser integral. E quando a gente fala nesse ser integral, quer dizer,
independentemente de religião, porque nós espíritas, nós podemos até pensar, só nós temos esse caminho, né, de ser integral, já que Joana de Ângeles vem dar essas ferramentas, né? Não é preciso nem a gente, assim, claro que quem tem a oportunidade de fazer terapia, né, com um profissional, melhor ainda para ir em busca, né, desse autodescobrimento. Mas a Joana de Ângeles, né, vem nos trazer essa ferramenta, né, da gente olhar para dentro. Esse olhar para dentro que, na verdade, não é um porto. Você não vai chegar a um porto, mas é um processo constante, de busca constante, em que a gente não tem que se vitimizar ou, né, se julgar. Porque o mais das vezes, quando a gente vai em busca dessa psicoterapia, essa descoberta desse ser integral, a gente vai com um olhar muito castrador, né? Muito assim, ferrenho conosco. Então, a aceitação é fundamental para que haja essa cura, né? E aí, quando ela coloca a cura desses males, que é essa consciência de paz, quando é que a gente consegue essa consciência de paz? Quando a gente está no rumo dessa busca, porque aí quando Jesus diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que é essa verdade que está dentro de nós. Então, Joana de Ângeles está em consonância com o que diz Jesus, né, dessa busca da verdade, porque a verdade não está no outro, está dentro de nós. E Socorro iniciou, né, com a mensagem do alto amor, e eu, né, fiquei refletindo exatamente nisso, quando a gente se ama, quando a gente tem serenidade, né? A gente não fica à mercê das coisas exteriores. Desenvolvendo, como ela coloca, esse amor fraternal que vai dar o equilíbrio e a harmonia da sociedade. Então, tem um livro de André Trigueiro, que chama A Força do Um. Isso. Nesse A Força do Um, eu não existo sem o outro, e o outro, quer dizer, tudo que está... Veja que a gente está passando por tudo isso e vê que nós somos responsáveis uns pelos outros e nós interferimos uns nos outros, né? Então, existe uma força maior, que Socorro até lembrava aí nesse R$1, né, de contribuição. Isso também no que se refere a nível espiritual, emocional, tudo que a gente se volta, né, para esse dentro, nós crescemos nessa força do um para proporcionar essa sociedade, essa harmonia, esse amor mais fraternal. E assim, eu estava lendo um artigo que é sobre, nesse momento, né, de pandemia e estresse, que as pessoas ficaram muito ansiosas, né, estressadas. Então, houve uma busca muito grande para a prática da yoga. E o quanto a yoga, né, está ajudando as pessoas a manter a serenidade, que é o equilíbrio que Joana de Ângeles coloca aqui, a consciência de paz, né, nesse olhar para dentro. Então, não existe fórmula mágica de fora, mas está dentro de nós. E a yoga, né, é uma prática que vem ajudar nessa busca da psicoterapia, né, que a gente, às vezes, embora não podendo, às vezes, ter acesso a um profissional, mas hoje a gente tem acesso no YouTube, fazer aula online. E antes eu estava vendo aqui, meu Deus, ela estava falando aqui os efeitos dessa ocorrência, o número de pacientes neuróticos, psicóticos, isso, expressando dessa forma, enfermidades de difícil diagnóstico. Por quê? Porque a gente está muito olhando para fora. E é interessante, né, nessa busca de centrar-se em si. E assim, eu falo isso porque eu experimentei, né, assim, a prática da yoga, que é esse olhar para dentro, e como há uma mudança, sabe, na
vida, em tudo, em tudo. E eu acho que é esse olhar, que é olhar para dentro, né, essa calma, essa serenidade, que vai nos dar esse equilíbrio, inclusive, para lidar conosco sem exigências, sabe? Ser mais leve. A vida, a gente às vezes é muito duro, sabe? Um discurso muito duro com a gente, e essa falta de aceitação nos deixa cada vez mais, né, achando que não tem saída. Então eu acho que é isso, né? Desenvolver essa autocura através de várias práticas que existem, né, para a gente ter acesso, mesmo que não tenha condições financeiras, mas não, todo mundo tem acesso, né, hoje em dia a YouTube, e tem aulas online, enfim. E o espiritismo, né, também nos ajudando, as práticas espíritas, né? Do passe, o estudo, as leituras edificantes, nessa busca desse ser integral. É verdade, Ana. E uma coisa que é muito importante é que ela diz que pode ser alcançado por todos. Você lembrou aí a questão que não é religião, ela não está falando só para nós espírita. Isso aqui vai ser alcançado por todos. E como a gente sabe que esse momento de provação é justamente o próprio vírus pede para todo mundo sair menos, não fazer tanta viagem de passeio. Quem está andando de avião, quem precisa fazer uma cirurgia, quem está fazendo tratamento, quem trabalha fora, quem tem uma emergência, ninguém está viajando para fazer passeio. Então, vocês vejam, esse próprio momento atual da humanidade está fazendo com que a gente se volte. Porque antes a gente fugia, estava estressada, não vou ficar em casa não, saía. Agora você não pode, você tem que ficar. Então, você vai ter que olhar para você mesmo, para seu problema. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou agora, como a Ana lembrou, né? A yoga, a meditação, o relaxamento. Joana de Anjos fala das visualizações terapêuticas. Você se deitar, você relaxar, você se ver diferente. Tem tanta coisa, gente, na internet para a gente começar a fazer. O próprio Santo Agostinho fala a questão da reflexão. Como foi meu dia? Porque nessa reflexão eu vou descobrindo por que é que eu estou tão agitado, por que é que eu estou tão insatisfeito, o que é que eu posso mudar. Então, esse voltar para dentro que a própria natureza hoje está nos chamando, para que a gente sai desse estresse e vamos repensar a vida. E como a gente é chamado a evoluir em conjunto, então a nossa solidariedade hoje está sendo mais chamada. Então você diz, como é que eu vou ajudar? Primeiro aos de casa, porque você vai ter que estar dentro de casa, né? Você vai ter que estar em contato com sua família. Então, olha a gente sendo chamado para se voltar para esse mundo interior, e a gente vê que a vida, não é? Que é que adianta? Eu me lembro de uma reportagem que eu vi lá em São Paulo, o jornalista bem criativo, o pessoal estava sem querer deixar de ir para as academias. Todas as outras coisas fechando, e por último lá teve um setor lá que estava demorando as academias serem fechadas, porque as pessoas queriam de todo jeito ir treinar. Aí o jornalista bem humorístico, ele disse, gente, o que é que adianta você ir para a academia? O que é que adianta você estar no caixão todo malhado se ninguém vai nem lhe ver? Porque ninguém abre nem o caixão. Gente, olha, não tem quem não ria com um negócio desse. O cara dizer um negócio desse. Deixa essa academia, criatura, vai pinotar dentro de casa. O que adianta você estar numa situação dessa? Bom, isso foi no período que estava tudo fechado, né? Agora não, já voltou, né? Algumas coisas já estão voltando. Lá em São Paulo eles já abriram já muita coisa. Então, a gente pensar nesse momento o que é que realmente a vida está pedindo de cada um de nós. Como um todo, ela está pedindo da sociedade determinadas coisas, mas o que é que me cabe? Aí é como a Ana lembrou, é a questão de eu me voltar para mim. O que é que realmente está pesando agora, que está me pedindo? Por quê? Porque não tem remédio, não é, que vá tirar essas dores da alma. O que o remédio faz é fazer algumas substâncias no cérebro
serem ativadas no organismo, aliviar algumas dores, mas quando voltar, o problema vai estar lá. Nós temos que usar a medicação para nos ajudarmos, mas nós temos que ver os nossos problemas, certo? Então, esse questionamento da fuga, eu gostaria que a gente saísse com essa reflexão também. Em que é que nós estávamos fugindo, né? Fugindo de nós, em que é que a gente estava colocando como fuga para a gente não enfrentar as nossas necessidades psicológicas, espirituais, emocionais, certo? O que é que a gente estava fazendo como fuga? Porque às vezes a gente não nota, mesmo a gente indo para o centro espírita, não é? Mesmo a gente fazendo palestra, a gente também pode estar fazendo fuga. Não quer dizer que a gente tem conhecimento espírita, a gente não faça fuga, né? Tem que sair desse lugar. Então, é ter esse olhar de que, onde é que nós estamos fazendo isso. Não ter medo, como a Ana Paula falou, outra coisa importante que você falou, é essa coisa da gente não se cobrar. Viver a nossa humanidade, ou seja, entender que eu não sou um ser perfeito, eu estou a caminho. Então, à medida que eu reconheço a minha fragilidade, que eu reconheço o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha inveja, o meu orgulho, certo? À medida que eu reconheço que eu sou pequena, que eu tenho isso, é como se eu abrisse em mim as possibilidades para a cura. Porque é como se o doente dissesse assim, eu estou querendo a medicação, eu quero me curar, mas eu nem faço o tratamento e nem tomo remédio. Como é que eu vou me curar? Então, para a gente começar a se curar, a se enxergar, é preciso que a gente consiga enxergar a doença. É preciso a gente enxergar onde está o mal. Então, na hora que eu me reconheço com o meu problema, com aquilo que está doendo em mim, e que eu me vejo de verdade, é que eu humildemente começo a enxergar a saída. Então, isso faz parte do processo. Então, viver a nossa humanidade é a gente reconhecer-se igual aos outros no sentido de necessidades, de dificuldades, de problemas, mas com aquela busca de se renovar, com aquela busca de se melhorar, tá certo? Então, alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Alguém mais tem dúvida sobre a fuga? Diga, Karina, pode falar. Uma coisa que eu acho que é importante, uma reflexão que eu acho que é importante quando a gente pensa nessa questão que a Joana de Ângeles coloca no comecinho da sua fala, já que você apresentou, que é pensar um pouquinho no estágio em que a sociedade está, quando a gente for se autoavaliar, fazer autorreflexão, é lembrar que nós não somos só influenciados pela sociedade, mas nós influenciamos a sociedade também. Então, qual é o nosso papel nessa construção? Quando você colocou, por exemplo, aquela questão da caridade, né? Das pessoas que vão fazer caridade, às vezes avaliam ou julgam a condição daquele que recebe, é importante que a gente lembre sempre nesse caso que não cabe a nós, quando a gente vai fazer um ato, julgar como aquele outro deve receber ou como aquele outro deve viver para que ele seja merecedor daquela caridade. Isso também faz parte um pouquinho da nossa autorreflexão e faz um pouco parte de como a gente está construindo, então, esse ato e esse amor fraterno dentro da sociedade em que a gente vive. Era isso só. Muito bem, Karina, obrigada. Alguém mais gostaria de comentar dentro desse mesmo tópico? Dessa reflexão da sociedade? Socorro. Pois não, diga, Adja. Eu recebi uma mensagem, inclusive hoje, do livro Vida Feliz. Sim. Que até Everton aqui mandou para a gente, falando justamente da gente não colocar as nossas expectativas no outro, ou em coisas, ou em lugares, ou em situações, considerando que a felicidade, acho que até na proposta do autodescobrimento, é uma questão íntima, pessoal, transferível. A gente tem que primeiro buscar na gente
essa serenidade, esse equilíbrio, para poder a gente se projetar no sentido até de auxiliar alguém, né? Às vezes a gente quer auxiliar alguém com uma palavra, um ato, um gesto, mas a gente não está preparado, né? A gente não cuidou do nosso terreno para poder oferecer algo que seja realmente frutífero para o outro. A mensagem de Joana é a mensagem 43 do livro Vida Feliz. Quem puder dar uma olhadinha depois, é bem oportuna, para complementar o que a gente debateu hoje. Só isso. Obrigada, Adja. Alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa? Uma coisa que eu vou repetir, né? Eu acho que foi Karina que falou, a questão de que todos nós somos a sociedade. Então, isso, a gente tem muito aquela história, né, de dizer, não é porque o brasileiro, não porque a humanidade, não porque tal religião, como se a gente não se incluísse, nós não fôssemos a sociedade. Eu acho que bem lembrado isso, que somos todos nós, à medida que eu sou influenciado, eu, com certeza, também influencio. Então, vocês lembram? Alguém mais gostaria de falar? Para a gente retomar só aquelas questões que a gente fez a semana passada, que eu pedi para vocês. Lembra aquelas perguntas que a gente fez? Segundo Joana de Ângeles, por que a mídia perverte a identidade do indivíduo? Ficou clara a reflexão de hoje? Que a mídia como um todo, ela joga padrões de tudo. Vocês analisam uma novela, tem que ter aquela pessoa que é a certinha e a que é o demônio, que faz tudo errado, que nada dá certo e que no fim vai ser punida e castigada. Como se o bom também não tivesse defeito e como se o que faz a maldade também não tivesse bondade. Nós ainda estamos naquela do bem e do mal, de que fulano é do bem, fulano é do mal. Quem gostaria de falar? Pois não, Fabrício. Oi, aqui é Fabrício. Pode falar, meu amigo. Eu não sei se é o momento em relação ao livro, né? Que Sim. eu ia falar, mas eu me baseando no vídeo, né? Do palestrante lá, Vitor, né? O Vitor, sim. Uma espécie de relato, né, e ao mesmo tempo uma reflexão, né? Essa questão do autoamor, questões não sei, de complexo e tal, então eu sempre tive dificuldade de fazer uma autovaloração devidamente equilibrada, né? Nem muito exagerado positivamente, nem muito negativamente. E isso, consequentemente, dificultou muito o sentido de ver de forma equilibrada aos demais, né? Então, se eu não me via, ou seja, se eu não tinha um alto amor, né? Se eu não me via de forma equilibrada, consequentemente, eu não veria os demais da mesma forma, né? Então, isso sempre foi uma dificuldade para mim, aí eu fui me superando, né? A gente vai ficando adulto, vai vencendo outras coisas e vai amadurecendo, nem que seja na marra, né? Então, algumas coisas a gente vai encaixando, né? Devidamente. Só que uma coisa que eu ainda tenho dificuldade, né? O vídeo mostrou isso para mim, o livro também, né, essa questão da irritabilidade, né? Em geral, sou uma pessoa tranquila, assim, eu não gosto de aumentar a voz, entrar em conflito com as pessoas, mas eu tenho uma grande dificuldade em relação àquilo que me faz mal fisiologicamente, né? Então, o meu grau de intolerância acaba sendo alto, né? Então, o exemplo que foi dado lá no vídeo, por exemplo, no caso, foi de pessoas que fumam, né, por exemplo, ou de que faz barulho. Eu, diferentemente do que o palestrante lá citou, eu não me vejo como um terrorista a ponto de queria que essa pessoa se acidentasse, queria que essa pessoa, né, enfim, se machucasse. Mas o meu grau de irritabilidade é uma coisa que eu tenho dificuldade, tenho que trabalhar, não sei se os demais aí passam pela mesma coisa, é de conseguir separar, né? Então, isso aí é uma necessidade de equilíbrio, separar. A pessoa que tem suas dificuldades, né, e acaba fumando, acaba como uma criança, né, não pensando nos demais, ela é um ser humano também, que tem as suas fragilidades, mas naquele instante que ela está me prejudicando fisiologicamente, no meu equilíbrio emocional, ou eu sou alérgico a cigarro, por exemplo, eu não consigo vê-la como uma boa pessoa, né? Eu misturo as informações, como se de repente aquela pessoa, por conta dessa fragilidade ou desse egoísmo aparente, não tivesse suas qualidades, né? Então, isso é um grande desafio, confesso, né, para mim, de conseguir separar essas coisas e
e talvez tenha a ver muito mais comigo do que com as outras pessoas, né? No sentido de eu me ver de forma equilibrada, porque eu posso ser, por exemplo, insuportável para alguém, em função de alguma coisa que eu faça ou diga, e eu sem me dar conta disso, e eu poderia esperar um gesto de empatia, de misericórdia dessa outra pessoa, mas do meu jeito, eu, né, devo tentar fazer o mesmo. Então, é uma espécie de relato, uma reflexão que eu trago, né, no sentido de a gente fazer esse esforço, né, de sempre se colocar no lugar do outro, conseguir esse equilíbrio. Lógico, quando atinge o nosso fisiológico, né, é muito mais difícil, mas esse é o desafio, né, nos autodescobrirmos e tentar recuperar. Era basicamente isso. Só dizer, né, para Fabrício, não é só você, Fabrício, temos um calcanhar de Aquiles. Não é na irritabilidade, né? Aquilo que a gente, o que nos incomoda no outro é porque nós temos dentro de nós. Quando a gente vê uma prostituta lá e a gente, aquilo é assim, começamos a falar mal, ou então alguém, né, que se separou, ou que, foi isso, então a gente já está julgando a pessoa sem saber direito. Isso aí, quer dizer, existem várias coisas, quer dizer, na parte não só da irritabilidade, mas dos pecados, né, capitais, dos 7 pecados capitais que nós podemos, né, da luxúria, né, do que mais, do dinheiro, do poder, enfim, todos esses outros 7 pecados capitais que a gente começa a perceber no outro e nos irrita, é porque nós temos isso ainda dentro de nós. Então não é só você, todos nós, né, sem sombra de dúvida, temos em um ponto ou em outro aquilo que fala e cala, né, dentro de nós e que nos irrita e que nos incomoda. E se nos incomoda é porque nós temos dentro de nós, né, segundo a projeção, e que Joana de Anjos fala, segundo Jung, né, aí a questão da projeção, da sombra, aliás, né, que nós temos, né, e, enfim, é isso aí. É um desafio constante. É um desafio. Agradeço a Fabrício, né, por compartilhar. Realmente, quando a gente começa a estudar, né, a ouvir, inclusive aquela série Vai para Dentro, né, de Marlon, ela chama muito para isso, para você refletir. A gente começa a se ver e às vezes a gente fica achando, ai meu Deus, é coisa errada demais, eu estou começando a me enxergar. Toda a vida a gente teve, só que a gente não enxergava. Então é olhar isso com naturalidade, né? Procurar ver em que como a gente pode, não é, ir se ajudando, não porque a gente vai conseguir tirar isso da gente de imediato, mas a partir do momento que nós nos conscientizamos, nós vamos aprender a conviver para que isso não afete tantos outros, para que a gente não se engane, não se ache melhor do que os outros, porque o grande problema é que nós achamos que não temos aquele problema. Aquela pessoa é muito arrogante, aquele é um mão de vaca, não, eu não sou, né? E a gente nunca enxerga nada em nós. Então nós estamos acostumados a olhar esse olhar muito para fora, para o outro. Aquilo que Jesus disse é perfeito. Nós vimos um argueirozinho de nada que está no olho do outro, lá uma lonjura, e a trave que está aqui, a gente não enxerga. Então, Jesus já mostrou isso, essa dificuldade que nós temos de nos ver. Agora, ao começarmos a nos ver, vamos também ter caridade, paciência, que não é pelo fato de eu descobrir que eu sou orgulhosa que amanhã eu vou ser humilde, de jeito nenhum. Eu vou descobrir em que situações eu sou orgulhosa, a ponto de quando eu começar a sentir, aquilo vai me dar um constrangimento e você vai tentando, né, reconhecer, vai ficando mais humilde por descobrir a sua fragilidade e vai sendo menos rigoroso e rigorosa com o outro que também está naquela postura. Então, nisso, há uma fraternidade, há um se sentir igual, não há um se sentir maior do que o outro, certo?
E isso vai nos ajudar, a gente sair dessa neurose. Por que eu tenho que ser o mais inteligente? Por que eu tenho que ser o mais bonito? Por que eu tenho que trabalhar tanto para ter dinheiro, para poder comprar um carro, para mostrar aos outros que eu tenho que ter aquele carro bacana? Não, se eu tenho e se a vida está me dando, provavelmente deve ser minha aprovação. A aprovação financeira, a aprovação da riqueza, a aprovação da beleza, a aprovação da feiura. Por que a gente não está se aceitando e tem que entrar nos padrões que a sociedade está colocando? Hoje nós estamos vendo já muito a cultura para que a gente observe o diferente, para que a gente valorize o diferente, para que a gente não coloque todo mundo numa forma, certo? Para ser todo mundo igual. Então é preciso ver as diferenças. As diferenças existem porque os estágios evolutivos são diferentes, porque as experiências evolutivas são diferentes, porque aqui nós estamos matriculados numa escola e cada um, não está todo mundo com a mesma disciplina não, cada um tem disciplinas específicas, mas o objetivo é o mesmo: aprender a amar, aprender a ser amado, aprender a ser melhor. O objetivo é o mesmo. As disciplinas são diferentes, os momentos são diferentes, os dias de prova não é igual, as provas são diferentes, mesmo estando numa Covid-19, mas cada um está num tipo de provação. Tem uns que estão na UTI, tem uns que desencarnaram, tem os que estiveram e nem ficaram internados, tem os que precisam conviver, tem os que precisam trabalhar, tem os que estão em casa e não gostariam de estar. Olha quantos tipos e tipos e tipos, não é? De provações dentro de uma situação ampla, mas provações e provações, porque somos diferentes, porque estamos nesse aprendizado. Bom, eu acredito que eu já falei demais. Tem mais um tempinho, se alguém quiser falar, antes da gente fazer a prece, dá para mais uma pessoa falar. Se tiver alguém aí com vontade, aproveita. Não? Então vamos à prece. Quem gostaria de fazer a prece? Quem não tem vergonha de fazer prece. Tem gente que tem vergonha de fazer prece. A prece a gente faz do jeito que a gente sabe fazer, gente. É uma coisa simples, é só agradecer. Prece é gratidão. Quem gostaria? Deixa eu fazer, que eu estou precisando. Tá certo, Wilton, José Wilton. Seja bem-vindo. Pois pode fazer. Agradecer a gentileza, porque eu estava trabalhando, só consegui chegar agora e ainda vim pegar um pouquinho das bênçãos do alto. Querido amigo Jesus, nosso mestre, modelo de virtude, agradecidos estamos pela oportunidade de mais uma vez podermos aprender acerca dos teus ensinamentos, que são encaminhados para nós por meio dos nossos amigos espirituais. Reverenda Joana de Ângeles, mentora espiritual, que orienta esse estudo. Amigos de luz, rogamos a misericórdia para todo o planeta, em especial para aquelas pessoas que se encontram desprovidas das necessidades mais básicas para a sua existência. Aqueles que estão passando fome, tanto a fome material quanto a fome espiritual. E a todos nós, Senhor, Tu possas nos guiar para a nossa evolução, no nosso crescimento espiritual, na nossa transformação da nossa jornada evolutiva. Jesus, nós Te agradecemos e pedimos que fique conosco, hoje e para todo sempre, e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, José Wilton. Obrigada, minha gente, meus amigos.
pela presença de vocês, pela oportunidade de reflexão, que possamos levar essas inspirações para a nossa harmonia interior, harmonia junto à família, àqueles que nos buscam, que precisam de nós. É uma alegria estar com vocês, um bom final de semana, muito obrigada por tudo. E vamos adiante, na próxima semana a gente começa o item irritabilidade, certo? Então na próxima semana a gente começa irritabilidade e violência, e aí vocês já dêem uma olhadinha, eu gostaria de fazer só um encontro sobre esse item. Agora, para isso eu tenho que ter a ajuda de vocês. Eu gostaria que cada item desse nós fizéssemos um encontro, certo? Se vocês lerem, assistirem os vídeos também de Vitor, porque Vitor, ele faz uma análise de parágrafo por parágrafo. Eu não consigo fazer isso e, como ele já faz, eu também não acho necessário fazer, se já tem alguém que faz. Então, nós poderíamos, quem quer assistir o de Vitor, assiste, lê, marcando o que acha importante, ver algumas coisas das questões, para ver se em 1h30 a gente dá conta desse item. Irritabilidade e violência, tá certo? Como a gente identificar, quais as causas e como a gente tentar se conscientizar disso para se ajudar, tá certo? Vocês concordam? Os que eu estou vendo, né? Os que eu não estou, não posso. Pois tá bom, qualquer coisa vocês dizem no grupo, tá bom? Pois então tá, então vamos ver, vamos nos programar para a gente fazer em um encontro, cada item desse capítulo, um encontro sobre irritabilidade e violência, tá bom? E aí a gente faz um sobre outro tema e a gente vai caminhando assim, tá legal? Beijo no coração para todos vocês, bom final de semana para todos nós. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite, Eliane, Thaís. José Wilton, seja bem-vindo. Elis, tudo de bom. Márcia, Chau, Fabrício, Adja, Raulis, Ana, Tainara, Aline, Karina. Boa noite.